Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos desvendar segredos ocultos, as histórias mais intrigantes e misteriosas do mundo. Aqui, exploraremos o fascinante universo dos enigmas e mistérios que permeiam a história, a ciência e a cultura de diferentes civilizações. Sabemos que a curiosidade nos move, e é por isso que nos propomos a investigar e compartilhar os segredos ocultos que envolvem o nosso planeta. Se você é apaixonado por teorias conspiratórias, lendas urbanas e acontecimentos inexplicáveis, este é o lugar certo para você. Ao longo desse vídeo, mergulharemos em histórias fascinantes que desafiam a compreensão humana, desde o desaparecimento do voo MH370 até eventos modernos e enigmáticos, como o Triângulo das Bermudas e as aparições de OVNIs. Nenhum mistério ficará sem investigação. Queremos que você se sinta parte dessa comunidade, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Prepare-se para ser desafiado, surpreendido e, quem sabe, encontrar as peças que faltam para solucionar esses enigmas milenares. Juntos, vamos explorar os segredos ocultos, as histórias mais intrigantes e misteriosas do mundo. O desaparecimento do voo MH370. No dia 8 de março de 2014, um mistério envolvendo o desaparecimento do voo MH370, operado pela Malaysia Airlines, começou a assombrar o mundo. A aeronave, um Boeing 777-200ER, decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, transportando 239 pessoas a bordo. No entanto, em algum ponto da rota, o avião simplesmente desapareceu dos radares e nunca mais foi encontrado. Os primeiros momentos do desaparecimento levaram a diversas especulações e teorias. A investigação inicial revelou que o transponder, responsável por transmitir informações de localização, foi desligado cerca de 40 minutos após a decolagem. Essa ação levantou suspeitas de que alguém dentro da aeronave tinha conhecimento avançado de sistemas e estava tentando esconder sua localização. Os esforços de busca e resgate foram imediatamente iniciados em uma área vasta e remota do Oceano Índico, onde acredita-se que o avião tenha desaparecido. O trabalho árduo das equipes de busca envolveu a análise de dados de radares, comunicações via satélite, registros de voo e até mesmo a colaboração de especialistas em aviação e agências governamentais de diferentes países. Enquanto as buscas continuavam, surgiram inúmeras teorias sobre o destino do voo MH370. Alguns acreditavam em uma possível falha mecânica ou incêndio a bordo, que teria levado à desorientação da tripulação. Outros sugeriram um sequestro cuidadosamente planejado, envolvendo algum tipo de conspiração interna. Também houve especulações sobre a possibilidade de o avião ter sido abatido acidentalmente por uma força militar. Uma das teorias mais intrigantes envolveu o conceito de desvio controlado, sugerindo que o piloto, ou alguém a bordo, deliberadamente alterou o curso da aeronave, levando-a a uma área desconhecida. Essa teoria alimentou ainda mais a suspeita de que havia uma intenção sinistra por trás do desaparecimento. A busca pelo avião continuou por meses, mas nenhum sinal concreto do MH370 foi encontrado. Os esforços foram intensificados nas profundezas do Oceano Índico, onde as autoridades acreditavam que o avião poderia ter caído. No entanto, os desafios logísticos e as condições extremamente adversas do mar dificultaram o progresso. Até o momento, apesar de alguns destroços encontrados em praias isoladas do Oceano Índico, o destino final do voo MH370 permanece um enigma. Famílias das vítimas e especialistas em aviação continuam a buscar respostas, ansiando por descobrir a verdade por trás desse enigmático desaparecimento. O caso do MH370 permanece como um dos maiores mistérios da aviação moderna, envolto em uma névoa de especulação e intriga, deixando-nos questionando o que realmente aconteceu naquele fatídico dia. A maldição de Tutancâmon.
Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma descoberta extraordinária no Vale dos Reis, no Egito, a tumba intacta de Tutancâmon, um jovem faraó que reinou durante a 18ª dinastia. A tumba estava repleta de tesouros incríveis, revelando um esplendor que permanecera oculto por séculos. No entanto, à medida que a notícia se espalhava pelo mundo, surgiram rumores de uma maldição que assolava aqueles que ousavam perturbar o repouso do faraó. Alegava-se que qualquer pessoa que entrasse na tumba seria amaldiçoada e condenada à morte. Logo após a descoberta, uma série de eventos trágicos começou a ocorrer, alimentando os temores da existência da maldição. Lord Carnarvon, um dos financiadores da expedição de Carter, foi a primeira vítima. Ele morreu misteriosamente pouco tempo depois de ter visitado a tumba. A partir desse momento, a maldição de Tutancâmon se tornou o centro de atenção do mundo, gerando teorias e especulações sobre o seu poder sobrenatural. Diziam que somente a morte e o sofrimento aguardavam aqueles que se atrevessem a perturbar o sono eterno do jovem faraó. Entretanto, muitos cientistas e especialistas argumentam que a maldição é, na verdade, uma combinação de coincidências trágicas e ocorrências naturais. A falta de conhecimento médico da época, juntamente com a exposição a fungos e toxinas presentes nas tumbas antigas, pode ter contribuído para as mortes prematuras. Apesar disso, a aura de mistério e medo continua a envolver a maldição de Tutancâmon. Os relatos de eventos inexplicáveis, como fenômenos sobrenaturais e visões de espectros, persistem até os dias de hoje. Alguns acreditam que a maldição transcende o tempo, lançando sua sombra sobre aqueles que se aventuram em busca dos segredos do Antigo Egito. Ainda hoje, as investigações arqueológicas e científicas continuam em torno da tumba de Tutancâmon, revelando mais informações sobre a vida do jovem faraó e os mistérios que cercam sua morte. A maldição de Tutancâmon permanece como um dos enigmas mais intrigantes e assombrosos da história da humanidade, nos lembrando de que, mesmo diante do conhecimento e da ciência, ainda há mistérios que desafiam nossa compreensão. O incidente do passeio de Dyatlov. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 experientes alpinistas russos, liderados por Igor Dyatlov, embarcou em uma expedição aos Montes Urais. Seu objetivo era alcançar o cume da montanha Otorten, uma conquista desafiadora. No entanto, o que se seguiu foi uma sucessão de eventos sinistros que culminou em sua morte trágica e inexplicável. Após não receberem notícias do grupo na data prevista para o retorno, as autoridades iniciaram uma busca desesperada. O que encontraram deixou a todos perplexos e aterrorizados. A tenda em que o grupo se alojou estava rasgada por dentro, como se tivessem fugido às pressas, sem sequer vestir roupas adequadas para enfrentar o frio intenso. À medida que avançavam na busca, corpos começaram a ser descobertos, espalhados pela região. Alguns estavam vestidos apenas com roupas íntimas, outros exibiam ferimentos mortais, incluindo fraturas graves no crânio e costelas quebradas. O mais perturbador é que alguns corpos apresentavam lesões internas severas, sem sinais aparentes de violência externa. As circunstâncias que cercaram as mortes do grupo de Dyatlov são fonte de muitas teorias e especulações. Algumas alegam que a tragédia foi causada por uma avalanche ou ventos extremamente fortes, que teriam levado os alpinistas à beira da loucura e do desespero. Outras teorias propõem a interferência de forças sobrenaturais, como abdução alienígena ou criaturas misteriosas habitantes da região. Além disso, registros fotográficos e diários encontrados no local do incidente indicam a presença de luzes estranhas no céu na noite do ocorrido. Essas observações alimentaram ainda mais a aura de mistério e intriga em torno do incidente. Apesar das investigações realizadas na época, as autoridades russas encerraram o caso, atribuindo as mortes a forças naturais inevitáveis. No entanto, muitas questões permanecem sem resposta e o incidente do passeio de Dyatlov continua a instigar a imaginação de pesquisadores, entusiastas do mistério e curiosos que buscam desvendar a verdade por trás dessa tragédia inexplicável.
O incidente do passeio de Atlov permanece como um dos enigmas mais perturbadores e sem solução da história. Uma combinação de eventos trágicos, evidências inexplicáveis e teorias conspiratórias que nos lembram da imprevisibilidade do mundo em que vivemos e da fronteira tênue entre o conhecido e o desconhecido. O monstro do Lago Ness. Localizado nas terras selvagens das Highlands escocesas, o Lago Ness é um cenário imponente e enigmático por si só. Sua vastidão escura e profunda cria um ambiente perfeito para a existência de uma criatura oculta e aterrorizante. Ao longo dos séculos, inúmeras testemunhas relataram avistamentos de uma criatura desconhecida, grande e de aparência pré-histórica, emergindo das águas sombrias do lago. Descrita como um ser serpentino, com uma longa e ondulante serpente marinha, o monstro do Lago Ness tem atormentado a imaginação humana e provocado medo em todos que se aventuram em suas águas. Muitos descrevem a criatura como tendo um pescoço longo e arqueado, com uma cabeça enorme e olhos penetrantes. Embora as evidências fotográficas e em vídeo sejam inconclusivas e muitas vezes consideradas fraudulentas, os relatos de avistamentos continuam a se multiplicar. Pescadores, turistas e moradores locais afirmam ter visto a criatura emergir das profundezas, às vezes deixando um rastro de ondas perturbadoras. Teorias sobre a origem e a natureza do monstro do Lago Ness variam amplamente. Alguns acreditam que seja uma espécie desconhecida de réptil pré-histórico que sobreviveu aos séculos, escondida nas cavernas subaquáticas do lago. Outros especulam que a criatura é uma forma de vida ancestral, uma reminiscência de uma era esquecida. No entanto, a explicação mais sinistra e perturbadora é a de que o monstro do Lago Ness seja um ser sobrenatural, talvez uma manifestação de forças sombrias e antigas que assombram as profundezas do lago. Dizem que ele traz consigo uma aura de maldição e desastre, trazendo morte e desespero a quem se atreve a enfrentá-lo. Apesar dos esforços contínuos de cientistas, exploradores e entusiastas do mistério, o enigma do monstro do Lago Ness permanece insolúvel. A criatura continua a eludir a captura e a análise rigorosa, mantendo-se no reino das lendas e pesadelos. Portanto, quando você se encontrar às margens sombrias do Lago Ness, tenha cuidado e esteja preparado para o desconhecido. O monstro do Lago Ness permanece um mistério que perdura no tempo, um ser temido e adorado, que sussurra segredos ocultos e mergulha nas profundezas do medo humano. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área geográfica situada no Oceano Atlântico, delimitada por 3 pontos: Miami, nas Flórida, Estados Unidos da América; Bermudas, no norte do Oceano Atlântico; e Porto Rico, no Caribe. Essa região ficou famosa por conta de vários relatos de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões ao longo das décadas. O termo Triângulo das Bermudas foi utilizado pela primeira vez em 1964, em um artigo da revista Argosy, escrito por Vincent Gaddis. No entanto, a fama do Triângulo começou a crescer na década de 1970, quando diversos livros e documentários foram lançados, explorando os supostos fenômenos inexplicáveis que ocorriam na região. Os desaparecimentos relatados variam de embarcações e aviões pequenos até grandes navios e aeronaves comerciais. Os casos mais notórios incluem o desaparecimento do voo 19, em 1945, quando 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos sumiram durante um treinamento. O desaparecimento do navio de carga SS Marine Suffolk Queen, em 1963. E o desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines, em 2014, que, embora tenha ocorrido mais distante do Triângulo das Bermudas, também foi associado a essa região. Diversas teorias foram propostas para explicar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, muitas delas envolvendo fenômenos sobrenaturais ou extraterrestres. No entanto, grande parte dos casos pode ser explicada por fatores naturais e humanos. A região é conhecida por ter águas turbulentas, com correntes fortes e tempestades frequentes, o que pode causar dificuldades na navegação e levar a acidentes.
No geral, embora o Triângulo das Bermudas tenha sido envolto em mistério e especulação ao longo dos anos, muitos dos supostos desaparecimentos podem ser explicados por causas naturais e eventos comuns em alto mar. A região não é considerada especialmente perigosa ou anormal em comparação com outras partes do oceano. O caso de OVNIs de Roswell. O caso de Roswell é um dos eventos mais famosos e discutidos no contexto dos OVNIs, objetos voadores não identificados. O incidente ocorreu em julho de 1947, quando um objeto desconhecido caiu em uma área remota perto da cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Inicialmente, a Força Aérea dos Estados Unidos da América divulgou um comunicado informando que havia recuperado os destroços de um disco voador caído. No entanto, no dia seguinte, o comunicado foi alterado, afirmando que o objeto era, na verdade, um balão meteorológico. Desde então, o caso de Roswell tem sido alvo de intensos debates e teorias conspiratórias. Muitos acreditam que o governo dos Estados Unidos encobriu a verdadeira natureza do incidente, ocultando evidências de um possível contato com vida extraterrestre. Ao longo dos anos, surgiram diferentes versões e relatos contraditórios sobre o ocorrido em Roswell. Testemunhas afirmaram ter visto destroços estranhos e corpos alienígenas no local do acidente. Alguns teóricos da conspiração afirmaram que a aeronave acidentada era de origem extraterrestre e que o governo teria recuperado tecnologia alienígena. No entanto, em 1994, o governo dos Estados Unidos divulgou um relatório intitulado O Relatório do Coronel Richard L. Weaver II, no qual concluiu que os destroços encontrados em Roswell eram, na verdade, partes de um balão usado no projeto secreto chamado Mogul, que tinha o objetivo de detectar sinais de testes nucleares soviéticos. Apesar dessa explicação oficial, o caso de Roswell continua a alimentar a imaginação popular e a ser tema de inúmeras teorias e especulações. Muitos acreditam que o governo norte-americano escondeu informações relevantes sobre o incidente, o que alimenta a crença na existência de uma conspiração para ocultar a presença de vida extraterrestre. Em última análise, o caso de Roswell permanece um mistério não totalmente esclarecido, e cada pessoa pode tirar suas próprias conclusões com base nas informações disponíveis e em suas crenças pessoais. O que vocês acharam? Deixe saber, coloca nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo.